A Austrália se tornou sinônimo de perigo natural. Um lugar onde animais apresentam risco operacional elevado, onde o simples contato com o ambiente parece exigir atenção constante. Essa ideia se consolidou. Foi repetida, documentada e, com o tempo, passou a soar como uma verdade geográfica. Mas essa associação cria uma distorção silenciosa. Ela sugere que o risco biológico é algo distante, localizado, restrito a um ponto específico do planeta. Analistas de biogeografia explicam que nenhum organismo evolui para um país. Espécies se adaptam a condições ambientais, clima, disponibilidade de presas, estratégias de defesa, pressões evolutivas. E é exatamente aqui que surge a primeira fissura nessa narrativa. Alguns dos animais associados ao risco extremo australiano não estão restritos à Austrália. Eles atravessaram continentes, estão presentes em outros ambientes, inclusive em regiões onde a sensação de ameaça simplesmente não existe. A questão central não é onde o perigo nasceu, é onde ele permanece, sem ser percebido. E isso muda completamente a forma como olhamos para a ideia de distância e segurança. A ideia de que o perigo natural está concentrado em um ponto específico do planeta não surgiu por acaso. Ela foi construída, consolidada ao longo de décadas, reforçada por reportagens, estudos isolados e narrativas repetidas. A Austrália passou a ocupar esse papel simbólico, um território associado a espécies que apresentam fator de instabilidade elevado, cobras venenosas, aranhas de importância médica, animais cuja simples presença desperta a atenção. Esse enquadramento cria um efeito psicológico claro. O risco parece distante, controlado, algo que pertence a um outro lugar. Analistas de comportamento humano apontam que o perigo só é percebido como real quando ele rompe a rotina. Fora disso, ele se transforma em abstração. No entanto, ambientes familiares não são, necessariamente, ambientes seguros. A familiaridade não altera as propriedades biológicas de uma espécie. Apenas reduz a percepção de alerta. Quando associamos o risco a um país específico, deixamos de observar o padrão maior. Climas parecidos, pressões ambientais semelhantes, estratégias evolutivas equivalentes. E onde essas condições se repetem, as espécies também tendem a se repetir. Esse é o ponto crítico. O perigo não respeita fronteiras políticas. Ele segue o ambiente. E quando entendemos isso, surge uma pergunta inevitável. Se essas condições existem fora da Austrália, o que exatamente vive nelas? Quando os dados são analisados com calma, o padrão fica mais claro. Registros oficiais de biogeografia indicam que o risco associado a certas espécies não está ligado a um país específico, mas às condições ambientais onde elas conseguem sobreviver. Temperatura média, umidade, tipo de solo, presença de presas ou hospedeiros. Esses fatores moldam onde uma espécie consegue se estabelecer, não a fronteira política desenhada no mapa. É por isso que analistas encontram equivalências funcionais entre espécies da Austrália e da América do Sul, em especial, no Brasil. Não se trata do mesmo animal, nem da mesma aparência, mas do mesmo papel ecológico. Espécies diferentes, estratégias semelhantes, riscos comparáveis. Dados de arquivo sugerem que grupos como serpentes venenosas, aranhas com toxinas neuroativas e insetos transmissores de agentes patogênicos surgem sempre que o ambiente oferece as condições certas. A Austrália se destaca por visibilidade, não por exclusividade. Em termos objetivos, isso significa algo simples. Parte do risco que muitos associam à Austrália também existe fora dela, inclusive aqui. Essa constatação costuma causar estranhamento, porque rompe uma ideia confortável, a de que o perigo está longe, que pertence a outro continente. Você já sabia disso? Existe um detalhe que costuma passar despercebido quando falamos de risco biológico. Ele não se manifesta, necessariamente, em cenários extremos. Na maioria das vezes, surge em ambientes considerados comuns, frequentados, familiarizados. Expedições e relatórios de campo mostram que encontros com espécies que apresentam fator de instabilidade ocorrem, com maior frequência, em situações cotidianas. Não em zonas isoladas, não em missões remotas, mas em espaços onde a rotina cria uma sensação de controle. E é aqui que a lógica precisa ser invertida. Quando associamos perigo a um lugar distante, deixamos de observar o que está próximo.
Transferimos o risco para o mapa e retiramos da análise. Analistas ambientais apontam que o risco não acompanha a fama de uma região. Ele acompanha condições específicas. Onde há clima favorável, abrigo e fontes de alimento, determinadas espécies tendem a aparecer, independentemente do país. Essa equivalência ambiental explica por que espécies distintas, em continentes diferentes, podem apresentar riscos operacionais comparáveis. O ambiente autoriza. A biologia responde. Então a pergunta deixa de ser, onde isso acontece? E passa a ser outra. Por que deixamos de perceber o risco quando ele se torna familiar? Essa mudança de ângulo reorganiza toda a leitura do problema. Porque o perigo não atravessa continentes de forma espetacular. Ele atravessa silenciosamente, amparado pela rotina. Quando ambientes apresentam condições semelhantes, a natureza tende a repetir soluções. É isso que os dados mostram. Analistas em biogeografia não procuram espécies idênticas. Eles observam funções, estratégias, resultados. É assim que surgem as equivalências. Na Austrália, algumas serpentes são conhecidas pelo efeito neurotóxico rápido. No Brasil, espécies diferentes apresentam mecanismos fisiológicos comparáveis. Não têm o mesmo nome, não ocupam o mesmo imaginário coletivo, mas atuam de forma funcionalmente semelhante. Registros oficiais apontam que o risco operacional não está no rótulo popular de um animal, mas no tipo de interação que ele pode gerar quando ocorre contato. O mesmo vale para aranhas e insetos. Em ambientes australianos, certos grupos ganharam fama internacional. Em ambientes brasileiros, grupos equivalentes permanecem quase invisíveis para o público geral, apesar de apresentarem efeitos fisiológicos comparáveis. Expedições científicas e documentos técnicos sugerem que a diferença não está no nível de risco, mas na forma como ele é comunicado. Quando olhamos apenas para a aparência ou para a reputação de uma espécie, perdemos a análise mais importante. O papel ecológico. Veneno, por exemplo, não é um traço cultural. É uma ferramenta de sobrevivência. Surge onde a pressão ambiental exige resposta rápida e eficiente. Se a pressão se repete, a solução tende a surgir novamente, mesmo em continentes diferentes. Por isso, não é correto tratar o risco australiano como uma exceção. Ele é um exemplo bem documentado de um padrão mais amplo. E quando esse padrão se instala em ambientes onde nos sentimos em casa, ele passa despercebido. Existe um fator que interfere diretamente na forma como avaliamos risco: a familiaridade. Quando um ambiente faz parte da rotina, ele deixa de ser observado com atenção. O cérebro economiza energia, automatiza decisões, assume que aquilo já foi compreendido. Analistas de comportamento humano explicam que esse mecanismo é eficiente para a vida cotidiana, mas problemático quando aplicado à natureza. O risco não desaparece porque se tornou habitual. Ele apenas deixa de ser percebido. No Brasil, isso se manifesta de forma clara. Animais que apresentam fator de instabilidade biológica convivem com áreas urbanas, zonas agrícolas e regiões turísticas. O contato é esporádico, silencioso e, por isso mesmo, subestimado. Expedições de campo e relatórios ambientais mostram que a maioria dos incidentes não ocorre em situações extremas, mas em atividades comuns. Limpeza de terrenos, trilhas curtas, banhos em rios conhecidos. O problema não é desconhecimento total, é excesso de confiança. Quando o ambiente é familiar, o alerta diminui, mesmo que os fatores objetivos de risco permaneçam. Documentos técnicos indicam que essa combinação, presença constante de espécies de risco e baixa percepção, cria um cenário específico. O perigo não se apresenta como ameaça explícita. Ele se dilui no cotidiano. Isso explica por que muitas regiões não são percebidas como áreas de atenção, mesmo quando compartilham características ambientais com locais considerados mais perigosos. Não é que o risco seja menor. É que ele se tornou parte do fundo do cenário. E é exatamente por isso que compreender esse padrão é essencial. Porque o perigo raramente se anuncia. Ele apenas permanece. Quando a análise sai do campo da percepção e entra no campo dos registros oficiais, o cenário ganha contornos mais objetivos. Dados consolidados por instituições de saúde, meio ambiente e pesquisa biológica mostram que incidentes envolvendo espécies que apresentam risco operacional não estão concentrados em um único país. Eles seguem padrões ambientais, não narrativas culturais.
Documentos de arquivo sugerem que, em regiões com clima, vegetação e interação humana semelhantes, o número de ocorrências tende a se aproximar. A diferença está na visibilidade, em como esses eventos são comunicados, registrados, interpretados. Quando analisamos séries históricas, a ideia de exclusividade começa a ruir. O risco não atravessou continentes de forma recente. Ele sempre esteve presente onde as condições permitiram. Analistas ambientais explicam que o que muda não é a biologia, mas o enquadramento. Alguns países documentam mais, outros naturalizam os eventos. Em ambos os casos, a espécie não altera seu comportamento por causa da fronteira. Ela responde ao ambiente e interage com o ser humano quando os caminhos se cruzam. Esses registros cumprem uma função importante. Eles retiram o risco do campo da impressão e colocam no campo do padrão. Quando observamos esses dados em conjunto, a pergunta deixa de ser se essas espécies existem fora da Austrália. Elas existem. A pergunta real é por que continuamos tratando esse risco como algo distante. Quando todos os elementos são colocados lado a lado, o padrão deixa de ser fragmentado. Ele se torna sistêmico. Onde as condições ambientais se repetem, os riscos biológicos tendem a reaparecer, não como cópia exata, mas como função equivalente. Clima compatível, umidade persistente, interação humana recorrente. Esses fatores criam cenários previsíveis. A espécie muda, o mecanismo, não. Analistas em ecologia afirmam que a distribuição do risco segue o ambiente, não o imaginário popular. Por isso, regiões diferentes podem apresentar níveis semelhantes de fator de instabilidade, mesmo quando a percepção pública aponta o contrário. Essa leitura desloca o problema. O perigo deixa de ser uma característica de um país específico e passa a ser entendido como uma consequência das regras do meio. Isso muda a forma como avaliamos segurança. Porque não se trata de temer lugares distantes. Trata-se de compreender o ambiente onde se está. O risco não se apresenta como exceção extrema. Ele se manifesta dentro da rotina, onde a vigilância diminui e a confiança aumenta. E quanto mais familiar o cenário, maior a chance de subestimação. Quando entendemos esse padrão, a lógica muda. O mapa deixa de ser um escudo. O que separa risco de segurança não é o continente, é o grau de consciência sobre o ambiente. Quando a análise se afasta do estereótipo e se aproxima do ambiente, a conclusão se torna inevitável. O perigo não é um traço cultural de um país. Não é uma característica exótica de um continente específico. Ele é uma consequência direta das condições em que certas espécies conseguem existir. A Austrália ficou conhecida por documentar esses riscos de forma explícita. O Brasil, por outro lado, convive com riscos semelhantes de maneira silenciosa. Não porque sejam menores, mas porque foram normalizados. Quando entendemos isso, a falsa sensação de distância se dissolve. O perigo não está lá fora. Ele depende do ambiente em que você está inserido, do nível de informação disponível e da atenção que se escolhe manter. Registros oficiais, dados históricos e análises ambientais apontam sempre na mesma direção. Onde as condições se repetem, os padrões também se repetem. A biologia responde às regras do meio, não às linhas do mapa. Olhar para a natureza dessa forma muda tudo. Muda a ideia de distância, muda a noção de segurança, e muda, principalmente, a forma como interpretamos risco. Em um mundo onde a informação é rápida, manter um olhar crítico é a principal ferramenta de proteção. Na sua opinião, o que essa comparação muda na forma como você observa o ambiente ao seu redor?